Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa rotina, tá certo? Estudando coisa boa, vendo o nosso conteúdo, organizando o nosso material, fazendo nossa oração, para a gente começar bem, com o pé direito esse dia, tá? E organizando nossas tarefas, né? Que é uma coisa boa de se fazer. Vamos lá? Any coal in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to better and you look 30 pounds underweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor. He will tell you to love evermore, but your hand thinks you that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Gather together, work around, it makes the world go round. Bonzinho o vídeo, né? Meio maluquinho, talvez, mas muito bom. Esse vídeo foi feito por um adolescente do 8º ano e ele nos mostra que, de certa forma, pode voltar para o homem tudo que ele faz contra a natureza. A exploração desenfreada da madeira, a poluição dos rios, as geleiras derretendo, e faz mal para os animais, faz mal para o homem em um efeito cascata, né? Isso tudo é para a gente começar o nosso estudo sobre recursos naturais, tá certo? O que são os recursos naturais? São todos os elementos da natureza que podem ser utilizados pelo ser humano. O ar, o solo, a água, minerais, animais e plantas, tá certo? Os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Os renováveis são os que, depois de serem usados, eles podem ser recuperados, com ou sem a ajuda do ser humano. Tipo, os animais criados pelo ser humano, a luz do sol, a água, o ar, são recursos renováveis, tá certo? A água é um recurso natural renovável, né? Pois as chuvas devolvem ela ao ambiente. No entanto, a água potável é um recurso em falta, pois apesar de a superfície terrestre ser coberta por 3/4 da água, a maior parte desse volume é salgada, portanto é imprópria para o consumo humano, né? Muitos rios, lagos e outras fontes de água potável vêm sendo poluídas por esgotos domésticos e indústrias, e por isso, em muitos lugares, se convive com falta de água. Por essa razão, o uso racional do recurso natural é importante. Assim, mais pessoas terão acesso à água potável. Tá ok? Os recursos não renováveis são os recursos que não podem ser repostos depois de retirados da natureza, retirados do ambiente, porque esses elementos, eles não se formam novamente e demoram milhares de anos para se desenvolver. Assim, uma extração em larga escala pode causar esgotamento desse recurso. Os exemplos são carvão mineral, petróleo, minério de ferro e os metais e as pedras preciosas, né, como ouro, diamante. Entretanto, para que a humanidade continue a explorá-los de maneira responsável, isso significa não consumir mais recursos naturais do que o planeta é capaz de repor. O ser humano retira da natureza tudo o que precisa para a sobrevivência: a luz do sol, as plantas, os animais, o solo, a água, o ar. Esses elementos essenciais garantem a perpetuação da humanidade na Terra.
Há muito tempo o ser humano foi percebendo que esses recursos naturais poderiam tornar sua vida mais fácil e confortável. Desenvolveu aparelhos capazes de aproveitar as forças dos ventos, da água, para o manejo do solo. As riquezas do solo, por exemplo, são exploradas tanto na superfície, em atividades agrícolas, quanto em suas camadas mais profundas, que é o subsolo, na extração de minerais, ferro, níquel e ouro. O ar é utilizado por diversos seres humanos que, por meio da respiração, retiram dele o gás oxigênio. Não é de hoje que o vento, isto é, o ar em movimento, é aproveitado para movimentar máquinas inventadas pelo ser humano. Entre as invenções estão o moinho de vento, o catavento e as embarcações. A água é fundamental para o uso doméstico, higiene e alimentação, na agricultura, irrigação de lavouras, em vários processos industriais e como via de transporte. Além disso, a água pode ser transformada em energia. Sua força é utilizada para movimentar máquinas e para gerar eletricidade nas usinas hidrelétricas. Os animais também são utilizados pelos seres humanos em seu dia a dia como fonte de matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas, roupas e ainda são usados na alimentação humana. As plantas são fontes de alimento e matéria-prima para a construção de casas, móveis, tecidos, remédios e produtos de beleza. O ser humano pode explorar o ambiente sem destruí-lo. Para isso, os recursos naturais devem ser protegidos e conservados, do contrário, irão se esgotar ou ficar impróprios para o uso. A água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Para preservar os recursos hídricos e garantir o acesso à população à água, não devemos desperdiçá-la, nem despejar lixo ou dejetos em rios, córregos ou riachos. O solo é um recurso natural extremamente importante. É nele que se cultivam várias espécies de plantas, que serve de alimento para muitos seres vivos. Para um solo ser produtivo, ou seja, para produzir colheitas abundantes, ele deve ser bem cuidado. Arar a terra, para deixá-la fofa, adubar, irrigar, drenar, são alguns dos métodos para torná-lo fértil e adequado para o plantio. Não se deve fazer queimadas, pois elas destroem grandes áreas cobertas de vegetação e contribuem para o empobrecimento do solo, eliminando nutrientes importantes para o crescimento das plantas. A conservação das florestas e o reflorestamento das áreas desmatadas são medidas que ajudam a proteger a natureza. Os animais também precisam ser protegidos e bem tratados, para que não corram risco de extinção ou contraiam doenças. Gente, esses são os exercícios para serem realizados no caderno, depois do cabeçalho, tá? Então vocês copiam, respondem, além do exercício do livro. Se não entenderem, tiram a dúvida comigo no Zap, como sempre. Um beijinho, tá? Tchau! Legalzinho? Compreenderam direitinho? Se não compreenderam, me procurem no PV, como sempre, que aí a gente conversa a respeito, tá certo? Eu quero assim, vocês entendendo a matéria, tá bom? E evoluindo a cada dia, nos setores que a gente está apresentando aqui e nas outras matérias também, claro que vocês são ótimos. Então, tchau, até a próxima aula, a gente se vê por aqui, tá bom? Tchau, tchau!